Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de eletromagnetismo. Para a gente entender um pouquinho esse começo, né, o que é o eletromagnetismo, a gente tem que lembrar que é uma relação que existe da eletricidade com o magnetismo. E o magnetismo está ligado a ímãs, a bússolas, né, a polos magnéticos, atração e repulsão. Então vamos entender um pouquinho mais o que é isso. Vamos falar primeiro dos ímãs, tá? Os ímãs é o seguinte, ó. Os ímãs são substâncias rochosas que são feitas por uma substância que é chamada de magnetita, uma rocha que é chamada magnetita. E essa rocha tem essa capacidade de atrair metais, né? Principalmente o ferro, né? Ela consegue ter essa capacidade de atração. E se você separar dois ímãs, os ímãs eles têm polos, né? Ele tem uma distribuição, uma organização interna das partículas que ele acaba criando um campo magnético. Do jeito que está nesse desenho aqui do lado direito, ó, existe um campo magnético em volta do ímã. Se você jogar pozinho de ferro em volta do ímã, por exemplo, ele vai se adequar formando umas linhas assim, ó, que são as linhas de campo. Elas são invisíveis. Mas quando você joga um pozinho de ferro em volta, por exemplo, ela fica toda bonitinha aqui em volta, toda desenhadinha com essa curvatura aqui, ó. E o ímã ele tem o seguinte, ele tem um polo que foi batizado de polo norte e outro polo que foi batizado de polo sul. Se você aproximar dois polos de lados iguais, vocês vão, para quem já manuseou os ímãs, para quem já brincou um pouquinho com ímã assim, sabe que dois ímãs de polos iguais eles vão sofrer um processo de repulsão. Então eles não vão grudar, você não consegue grudar os dois lados iguais, né? Se for sul com sul ou norte com norte. Aqui está sendo indicado esse F, que é a força, tá? A força está sendo indicada para lá e a força está sendo indicada para o outro lado aqui, ó, ok? E aí a gente tem também a questão da atração, que é quando você aproximar um lado norte com um lado sul. Quando você fizer uma aproximação de polos diferentes, vai acontecer uma atração. Então gravem isso na ciência, é bem importante saber que os opostos se atraem, ok? Então a gente tem um norte e um sul, vai acontecer uma atração, e se tiver duas cargas iguais, vai acontecer uma repulsão, ou seja, eles vão se afastar, tá? O planeta Terra, então a gente tem aqui o desenho do planeta Terra, né? Ele funciona como se fosse um ímã gigante. A gente tem um lado aqui que é o magnetismo e o outro lado que é um outro extremo dele que é o magnetismo. Né? Esse magnetismo que tem na Terra aqui, esse campo magnético, inclusive ele é muito importante para absorver melhor radiações solares de grande porte. Então é bem importante que exista esse campo magnético na Terra. Então a Terra, o planeta Terra, ele funciona como se fosse um ímã gigante, ok? Para quem lembra, na geografia, o polo norte aqui no alto e o polo sul aqui embaixo, ok? Por exemplo, o Brasil está na metade de baixo do planeta aqui, né? Se a gente olhar o globo tradicionalmente, assim como ele é representado, o Brasil está na parte de baixo, então é o polo sul. E a Europa, Estados Unidos estão na parte de cima aqui, que é o polo norte, ok? Isso é chamado de polos geográficos. Os polos magnéticos da Terra são o contrário. Tá? O magnetismo da Terra é sul lá em cima e norte aqui embaixo. Por isso que a bússola sempre aponta lá para cima. O norte da bússola sempre vai apontar para o sul aqui. Lembra daquela história dos opostos se atraem? Então a bússola vai sempre apontar para essa extremidade da Terra aqui, ó, esse lado, o lado norte da Terra. Qualquer lugar do planeta que você colocar uma bússola, ela vai apontar para o norte da Terra. Graças a esse magnetismo é que começaram as primeiras grandes navegações, a localização por bússola, né, até o transporte aéreo ainda utiliza bússola em caso de emergência. Hoje em dia o mecanismo é todo computadorizado, mas as bússolas são sempre bem-vindas para a localização, ok? Quando a gente aproximar um ímã de uma bússola, também a bússola sofre interferência. Então aqui, ó, esse vermelhinho aqui, ó, é o norte da bússola. Tá? Para quem nunca manuseou uma bússola é um instrumento que quem precisa se deslocar em selva ou tá no mar, né, tá sempre usando para se locomover e não ter problema de tomar um rumo diferente, né, um rumo diferente daquele apropriado. Só que se você aproximar um ímã da bússola, ela vai sofrer um deslocamento muito rápido. Esse ponteirinho da bússola que ela vai se movimentar muito rápido. Se você aproximar o lado norte da bússola, o ponteirinho que vai ser atraído aqui é o ponteirinho sul.
que é o branquinho aqui nesse caso. Tá? Se inverter esse ímã aqui, colocar o lado sul, automaticamente a bússola assim, muda de lado, no mesmo momento esse lado vermelho ele acaba sendo atraído para cá. Porque a bússola é construída, né, ela é magnetizada, vamos dizer assim, ela é feita, projetada para atrair, atrair o norte, né, o norte magnético, mas ela também pode atrair o sul de um ímã, por exemplo, se você aproximar ele dela. Agora vamos falar do eletromagnetismo em si. O que é o eletromagnetismo? A gente falou um pouquinho da eletricidade nas aulas anteriores, e agora a gente está falando do magnetismo. Magnetismo, ímã, bússola, né? Então o que é o eletromagnetismo? É a relação que existe da eletricidade com o magnetismo. Olha aqui, aqui a gente está analisando, ó, tem um fio condutor ligado em umas pilhas aqui, ó, tá? Algumas pilhas formando uma fonte de energia, e aqui a pilha está passando, né, pelos fios aqui e tal, tem um fio e uma lâmpada aqui para representar quando ela está acesa, né? Aqui o interruptor está aberto, tá? Então não está passando corrente, a lâmpada está apagada. Quando acontece isso, se você aproximar uma bússola aqui do fio, não vai acontecer nada, ela vai ficar na posição que ela já se encontrava no começo, né, apontando para o norte da Terra mesmo, né? Agora, a partir do momento que você fecha o circuito, aqui, ó, fechou o interruptor, a lâmpada se acende, ou seja, a corrente elétrica está passando aqui, ó, a bússola vai ficar no sentido oposto aqui, ó, perpendicular à corrente elétrica. Ó, o fio condutor está passando aqui, a eletricidade está passando aqui, a bússola vai ficar exatamente formando como se fosse um X aqui, né? Então, perpendicularmente ao fio condutor de corrente elétrica. Isso por quê? Porque a eletricidade também provoca um campo magnético. Tá? Esse foi o primeiro passo para se promover, se descobrir, se desenvolver um motor elétrico. Tá? O que é um motor elétrico? O motor elétrico é quando você associa, por exemplo, aqui é um ímã, representação de um ímã, ok? Aqui em cima é um amontoadinho de fio enrolado, um fio de cobre enroladinho. Tá? Então ele está ligado numa pilha, né? A corrente elétrica vem, passa por esse fio todo enroladinho aqui, vem para cá e fecha o circuito, ok? Quando você não aproxima nenhum ímã aqui, ó, o motorzinho fica parado aqui, ó. Tá? Quando você aproxima um ímã, o campo magnético do fio aqui, né, dos fios que está passando a eletricidade, mais o campo magnético do ímã aqui, ó, vai promover um movimento disso aqui. Então é assim que são feitos os motores elétricos, o motor de um ventilador, o motor de um liquidificador, de uma batedeira, qualquer, principalmente aqui a gente está falando de equipamentos que geram movimento, né? Então qualquer equipamento que gere movimento, ele tem dentro dele um sistema de bobinas. Para quem já abriu um motor elétrico, já viu um motor elétrico, tem um monte de fiozinho de cobre enrolado lá, e ele tem um sistema de ímãs também lá dentro, para fazer a indução desse campo magnético e fazer o movimento, e gerar o movimento, ok? Então essa é a base do motor elétrico. Ainda tem a possibilidade da gente fazer um eletroímã. O que é um eletroímã? É um equipamentozinho que funcionaria como um ímã, mas você não precisaria ter um ímã, ok? Olha como é simplesinho, ó. Você tem uma pilha, você vai passar um fio condutor aqui, né? Um fio de cobre, pode ser, né? E você vai enrolar ele aqui, ó, num prego, por exemplo, e fechar o circuito. Aqui tem que estar ligado e fechando o circuito. A corrente elétrica que a pilha produz vai passar aqui, vai percorrer, né? Vai percorrer esse caminho aqui e vai passar pelo fio, ok? Esse sistema de enroladinho aqui, ó, esse fiozinho enroladinho aqui, forma como se fosse uma bobina também, daquelas que a gente viu. Quanto mais fio enrolado a gente tem aqui, maior o campo magnético. E aí esse prego aqui, ó, ele passa a funcionar como um ímã. Esse campo magnético aqui, ó, começa a ser transferido para o ferro aqui. E se você aproximar pedacinhos de metal aqui, principalmente outros pedacinhos de ferro, pregos menores, clips, alguma coisa assim, eles começam a grudar nessa estrutura aqui. Ó. Então, o que é o eletromagnetismo para a gente finalizar aí? Para a gente finalizar, o eletromagnetismo é uma coisa muito importante que graças à descoberta dele, ao desenvolvimento dele, a gente consegue ter os motores elétricos que a gente tem no nosso dia a dia hoje, né? Como eu disse, um ventilador, um liquidificador, uma batedeira, uma furadeira, todos esses motores elétricos aí que geram movimento, graças à eletroquímica, ao eletromagnetismo, né? E a gente tem aí, por exemplo, a indução, isso aqui é chamado de indução magnética, né? Para formar um ímã, por exemplo, aqui em grandes aqueles guindastes que puxam metais, né? Eles não têm um ímã gigante lá, na verdade eles têm um eletroímã. Então a eletricidade com o magnetismo junto, eles proporcionam para o ser humano aí inúmeros avanços, principalmente o motor elétrico. Ok? Até mais!